177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 178. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 180. Na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência, verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento. Súmula 181. É admissível ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Súmula 182. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 183. Compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figure no processo, julgando os embargos de declaração. Na sessão 8 de novembro, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 183. Súmula 184. A microempresa de representação comercial é isenta de imposto de renda. Súmula 185. Os depósitos judiciais não incidem o imposto sobre operações financeiras. Súmula 186. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Súmula 187. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Súmula 188. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 189. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 190. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas, com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula 191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Súmula 194. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Súmula 195. Em embargo de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Súmula 196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para a apresentação de embargos. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Súmula 198. Na importação de veículo por pessoa física destinado ao uso próprio, incide o SMS. Súmula 199. Na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741, a petição inicial deve ser instruída com pelo menos 2 avisos de cobrança. Súmula 200. O juízo federal
competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso e o do lugar onde o delito se consumou. Súmula 201. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Súmula 202. A impetração de segurança por terceiro contrato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Súmula 203. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. A Corte Especial, na sessão extraordinária de 23 de maio de 2002, julgando o agravo, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 203. Redação anterior. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida nos limites de sua competência, por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Súmula 204. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Súmula 205. A Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Súmula 206. A existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 207. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o órgão proferido no tribunal de origem. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Súmula 210. A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em 30 anos. Súmula 211. Inadmissível recurso especial, quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOA. Súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar, ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. A primeira sessão, na sessão ordinária de 11 de maio de 2005, deliberou pela alteração do enunciado da súmula número 212, redação anterior. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 214. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 215. A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência de imposto de renda. Súmula 216. A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data de entrega na agência de correio. Súmula 217. Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução da liminar ou da sentença em mandado de segurança. Julgando o agravo, na seção 23 do 10, Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 217. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 219. Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. Súmula 220. A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação.
Súmula 222. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT. Súmula 223. A certidão de intimação de acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo. Súmula 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar a competência, deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito.